Muito boa noite, queridos amigos do Facebook. E aí, pessoal, beleza? Fala, mascote, como é que foi a semana? Cara, foi uma semana Foi uma corrida. semana, 7 dias, um após o outro, algumas noites entre eles, né? Um dia de cada vez. Exato, muito bom. E aí, meus queridos amigos do Facebook, espero que a semana de vocês tenha transcorrido da mesma forma, né? Um dia após o outro, uma noite no meio para intercalar e tudo esteja ocorrendo às mil maravilhas aí com vocês. Eu primeiramente quero pedir desculpas pelo programa da semana passada. Eu reassisti ele e eu me notei um pouco alheio às coisas. Eu acho que a emoção do programa 50 e o assunto em pauta me tiraram um pouquinho do norte. Mas essa semana as coisas vão voltar aos eixos. Certo, mascote? Exatamente. Porque hoje nós vamos falar do segundo melhor filme da história da humanidade, porque ele é o segundo filme de uma trilogia. Então, como é a trilogia, são os três melhores filmes da humanidade, ele é o segundo. Exatamente. E com esta pequena introduçãozinha, o nosso amigo mascote, então, está nos convocando e convocando aí vocês para falar do segundo filme dessa maravilhosa trilogia escrita por John Ronald Reuel Tolkien, Senhor dos Anéis, a segunda parte do Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Mas vamos de boa noite, certo, mascote? Certo, certíssimo. Ó, vou começar dando um boa noite, aquele salve para o Cassiano Anselmo, que está aí. Foi o First hoje, parabéns, e está ostentando seu selo de superfã. Superfã mais um. Superfã mais um, exatamente. O Pod Level, olha aí que beleza. Quem vai falar que ele não é o nosso fã número 1, né? Não é? É verdade. Outro que também... Já compartilhou na Feira do Rolo, inclusive, a nossa live. Valeu, Cassiano. Muito bom, obrigado. Quem quiser fazer rolo aí, quem veio aí para fazer rolo, oferecer seus produtos, use aí os comentários, fica à vontade, estamos em casa. Outro que está ostentando o seu selo de superfã é o Anderson Zambaldi, que já entrou com boa noite, galerinha. Boa noite, Anderson. Salve, Anderson. Você já está animado, porque hoje nós vamos falar de uma batalha sensacional, não é mesmo? A batalha do Abismo de Helm. Mas aguarde que nós já vamos falar sobre. É isso aí. O Guilherme Pedroso, nosso amigo, tá aí conectado conosco. Boa noite, Gui. Salve, Gui. Beleza, mano? Saudade, cara. É isso aí. Bom, a Pietra também está ostentando seu selo de superfã e mandou um boa noite, seus lindos. Eu dou o meu lindo para você, mascote. Os lindos são todos seus. Obrigado, eu sei que eu sou lindo. E uma boa noite especial para você, minha querida Pietra. Um beijo bastante molhado e quentinho. Ok, que bom. Amor nos tempos da pandemia. Lembrando que o Dia dos Namorados já passou, mas se você... Mas é sempre bom, né? Dar mandar aquele beijo, aquele abraço gostoso para quem a gente gosta, né? Então, eu vou puxar o carro, pode ser, mascote? Por favor. Então, dando boa noite para o Daniel Williams, que acabou de se conectar aí. Boa noite, Daniel. Salve, Daniel. Vamos retomar a história, então, de onde nós paramos, né? A Sociedade do Anel havia se desfeito, mas, na verdade, a gente vai dar uma acelerada. Separado. Uhum. Isso. A Sociedade do Anel se desfez, cada um seguiu seu rumo, cada um tem seus objetivos e cada um tem as suas metas, né? Então, o segundo filme, ele vai... Por que Duas Torres? Isso é interessante a gente começar falando por aí, porque o segundo filme, tanto quanto o segundo livro, vai se debruçar sobre ações que ocorrem em duas torres bem famosas nos livros do Senhor dos Anéis. A Torre de Orthanc, onde fica localizado o lugar, né, o local de poder do Saruman, um dos 5 magos poderosos, e, salvo aí, se eu estiver enganado, a Torre do Senhor do Escuro em Mordor. Minas Morgul, se não me engano. Não, Minas Morgul é a torre do feiticeiro, do bruxão lá. Eu não sei dizer ao certo qual que é a cidade exata, eu não lembro agora. Nos filmes eles não falam a cidade exata. Eles não falam. Que fica a torre do olho de Sauron, né? Mas a Minas Morgul é a torre do rei bruxo, Angmar. Entendi. A fortaleza fica em Minas Morgul. Eu ouvi falar, você, Marcos, né, corrija se eu estiver errado, ouvi em um certo podcast, que
No livro não fica tão claro assim o que seriam as tais duas torres, né? O filme ele meio que bate o martelo, né, que as duas torres seriam a torre de Saruman, que fica em Isengard, para onde estavam sendo levados os hobbits, e a outra torre seria a torre de Sauron, né? Exato. Então, esses eventos ele vai trazer alguns novos personagens para a trama, tá? O Anderson Zambaldi comentou do Abismo de Helm. Ele vai ser muito importante mais para o final do filme, mas o Abismo de Helm é um dos territórios que faz parte do reino de Rohan, tá? Esse é o reino dos cavaleiros, é um reino situado numa planície muito verdejante e é famoso pelos cavalos que eles criam. Inclusive, o cavalo que o Gandalf usa desde o primeiro livro, desde o primeiro filme, é chamado Scadofax. Eu já ouvi em algumas pronúncias como Shadowfax, tá? Mas esse cavalo, quando a gente vai aprofundar o lore do cenário, né, do universo, a gente descobre que Scadofax é meio que o deus dos cavalos. É um dos cavalos mais incríveis que Arda, que é o nome da Terra-média, já conheceu. E ele é de Rohan. O Gandalf usa esse cavalo ao longo de vários filmes, ao longo dos filmes, né? Eu lembro que ele aparece só no segundo filme, quando o Gandalf, nesse filme, né? Quando o Gandalf quem lembra, né? Gandalf havia caído com o. Como é que chama o demôniozão lá? O Balrog, cara. Balrog. Com o Balrog no abismo, né? E no segundo filme ele retorna agora como Gandalf o Branco. E aí que ele dá aquele assovio mágico dele, né? E chama o Shadowfax. E ele até quando cumprimenta, ele fala: Shadowfax, você me acompanhou em várias vidas. O rei dos cavalos. Isso aí. E aí, então, quando que o Gandalf vai aparecer, né? Os hobbits foram levados pelos orcs. Os orcs foram atacados por uma comitiva de cavaleiros de Rohan, lideradas se não me engano, pelo general Rohirrim. Rohirrim é o nome da etnia deles, né? Do povo de Rohan, eles chamam de Rohirrim. O líder deles é o Elmer, que foi expulso da terra de Rohan e estava indo para o exílio. No caminho ele encontrou esse grupamento de Uruk-hais e, como uma boa tropa de cavaleiros, né, mascote, dizimou os Uruk-hais. Né? Você vê um bando de bicho do mal, o que você faz? Você ignora? Você dá a volta? Não, você passa por cima, mano. Passa por cima, muito bem. Só um adendo. O Anderson nos corrigiu ali nos comentários. A torre que é citada, a segunda torre, é a torre de Barad-dûr. Inclusive, eu não sei, o vídeo da minha live deu uma crashada aqui, mas no pôster do filme é possível ver a torre de Barad-dûr, que ela é a torre que está ali no canto, né? Bom, o que temos mais aí? Temos Grima Língua de Cobra, que é um personagem que ele age como conselheiro do rei Théoden, o rei de Rohan, só que ele age, na verdade, é um agente duplo do Saruman. Exatamente. Ele ajudava o Saruman a envenenar a mente do rei Elmer, né? Isso aí, tipo, no filme, né? É muito visual isso, porque o rei Elmer tá todo. Ele parece muito velho, né? Ele parece um velho, um idoso ali com o pé na cova, quase, né? Exato. Tá muito doente e ele não reage nada, parece que ele tá alheio a tudo, né? O filho dele é ferido gravemente, tá morrendo e ele não esboça emoção alguma sobre isso. Na verdade, quando a gente chega no filme, em Rohan, no segundo filme, o filho do Théoden já está morto. Théoden só consegue chegar até. Théoden mostra uma cena do Théoden visitando o túmulo do garoto, mas ele estava tão alheio a tudo que nem o velório do filho ele presenciou. Tá? Não, isso aí, no filme ele já está recuperado quando eles fazem efetivamente o velório. Bom, pode ter sido. O velório só vai aparecer na versão estendida. Então, quem já assistiu a versão normal tá estranhando, isso aí vai ter na versão estendida só. Fato. Bom, o que é bom a gente falar de Rohan? Rohan é uma outra nação humana próxima ali de Gondor, vizinha à nação de Gondor, que vai ser muito importante no terceiro filme. Eles têm uma região que está sendo invadida aos poucos pelas tropas de Saruman, tá? E por que é importante Rohan? Porque na parada que o Gandalf faz lá, após sair da floresta de Fangorn
com os hobbits e o resto da comitiva, né? Legolas, Aragorn e Gimli, eles vão até Rohan para repousar e principalmente salvar o Théoden Rei daquele abraço maquiavélico, né, do Língua de Cobra. E lá, dentro da capital Edoras, né, do castelo de Edoras, o Pippin... me corrige aí, mascote, é o Pippin ou é o Merry que encontra o Palantir? Isso aí é no terceiro filme. Não sei se é no segundo livro, mas no filme é só no terceiro. Que é quando Isengard já... A Palantir é no terceiro filme. No segundo filme, a Palantir só vai ser encontrada depois que Isengard cai. Fato. Que é no finalzinho do segundo filme, e aí o começo do terceiro filme vai ter ali o Pippin encontrando a Palantir. Fato, olha aí, o William também veio ajudar aí. Boa noite, William, se conectou, esqueci de dar boa noite para ele. Ele fala que, na verdade, a segunda torre é Minas Morgul mesmo, pois os acontecimentos rodam bastante ao redor de Osgiliath. Minas Ithil caiu e foi transformada em Minas Morgul, e Osgiliath é a última resistência ao avanço de Mordor. É verdade. É nesse filme que o Faramir, o irmão do Boromir, encontra com o Frodo, com o Sam e com o Gollum, próximos ali, porque eles desviaram dos portões de Moria. Quando eles chegam aos portões de Moria, o Gollum, o Frodo e o Sam, só que o Gollum avisa o Frodo de... Sim. Só que o Gollum avisa ao Frodo de que há um outro caminho, um caminho secreto, pelo qual ele fugiu quando ele esteve preso em Mordor. É uma coisa boa que ele faz ali, pero não mútil, tá? Eu tenho que comentar. Um pouquinho antes dessa cena, da cena dos Hobbits e do Gollum nos portões de Mordor, ocorrem duas cenas que eu acho muito legal. A primeira é o Sam vai preparar uma janta, né? E o Gollum, ele vai falando o que ele vai fazer com coelhos, batatas, e o Gollum... O Gollum pega e fala... O Gollum pergunta... Batatas? O que são tatas, precioso? É uma cena divertida. Infelizmente, a piada dela se perde na dublagem. Porque em inglês, né, o Sam fala, vou fazer com batatas, né, e o Sméagol falaria, tatas? What are tatas, precious? Né? Tatas, no caso, né, seria uma tradução mais próxima. E no português eles traduzem como batatas mesmo. É uma coisa que se perde um pouco, né? O Gollum, ele fala várias vezes, ele fala errado várias coisas, né? Por exemplo, vai ter uma cena posterior um pouco, quando o Sméagol, ele é pego pelos homens do Faramir e eles dão uma surra nele, né? Que ele volta a falar com a segunda personalidade dele. Aliás, não, antes disso, tô confundindo, antes disso. Quando o Sméagol tá tentando mandar a personalidade má dele embora, né? Que ela chama ele de assassino, né? Em português é simplesmente um assassino. Mas em inglês ele fala murderer. Então, tem uns pequenos trejeitos dele que se perderam na tradução, né? Na dublagem, o que é uma pena. Mas, de resto, a dublagem em geral é fantástica. Sim, sem dúvida. Bom, e pouco tempo depois disso, eles sentem um tremor, eles sentem um movimento no solo. Quando eles vão observar, eles veem as tropas, se não me engano, do leste, que estão se encaminhando para Mordor, para engrossar as fileiras do exército de Mordor. E é a primeira vez que o leitor, o espectador e os hobbits se veem diante de uma criatura monumental, o famoso Olifante, um elefante gigantesco capaz de levar uma torre de vigia nas costas com uns 30 cavaleiros diferentes naquela torre. Tem vários arqueiros, né, que ficam ali. Além do próprio guia, condutor, né, do condutor. Né, ele fica sentado na cabeça do elefante e, pelo que eu vi, tipo, eles seguram umas cordas ligadas a tipo, uns brincos do elefante, né, que ele puxa as orelhas para controlar o animal. Sim, leve em consideração que o elefante ele é como um elefante, só que de proporções colossais. Né? Então, o que você tem ali é os pontos de contato onde provavelmente foram feitos os adestramentos do elefante, né? Para ele ir para um lado, para ir para o outro. Tá? Uma curiosidade, né? Que o elefante africano, propriamente dito, ele já é um animal colossal. Sim, ele é muito grande. Apesar do que a gente diz na média, o elefante africano moderno é inclusive maior que o próprio mamute. Foi um dia.
Que interessante. Isso eu não tinha muita certeza, não. Muito bom, Aprendi muito num obrigado. anime totalmente imbecil, mas é alguma coisa eu tirei de lá. Bem, então, aí pouco depois disso, as tropas do Faramir, que são tropas de batedores e espiões de Gondor, né, que habitam ali a região a fronteira entre Gondor e Mordor, para conter o avanço dos exércitos de Mordor, né, os orcs e tudo mais. O Frodo, o Sam e o Gollum são capturados. Só para avisar, esse filme ele tem um pequeno. Eu não gosto da edição desse filme. Como a história se separa, você tem muitos cortes e a história fica mudando em 2 ou 3 pontos diferentes do mundo ao longo do filme todo. Para mim, isso é meio cansativo. Não tem muito o que Sério? fazer. Eu Porque acho. assim, a parte do Frodo e do Sam, ela é muito tensa, né? Uhum. Mas ela é, assim, ela é bem parada boa parte do tempo. E principalmente a Frodo, a parte do Pippin e do... Pippin e o Merry, ela Isso. também é muito parada, né? É muito passiva porque eles estão lá com os Ents, eles têm que convencer os Ents a se mover para a guerra e tal, e aí eles... E até eles conseguirem convencer, vai um bom tempo, né? Claro que a parte que eles conseguem é sensacional, mas assim, demora um bom tempo. A parte de Rohan mesmo, ela já é mais agitada, eu já acho ela. Então, assim, é legal que fica alternando entre momento de tensão, né, com o Sam e o Frodo, momento Uhum. de respiro com o Merry e o Pippin, e momento de mais ação, né, e preparação para o combate com em Rohan. Edoras. Vamos lembrar. Os nomes são confusos, são complicados, tá? Mas Rohan é o reino e Edoras é o nome da capital do reino de Rohan. Outro lugar importante em Rohan é o Forte da Trombeta, localizado numa ravina dentro de uma montanha, né, num espaço, num espaço quase oco dentro da montanha, cercado por rocha por 3 lados. Só à frente do Forte da Trombeta tem um caminho. Esse Forte da Trombeta, então, fica localizado nessa ravina chamada Abismo de Helm. E lá vai acontecer uma das batalhas mais incríveis que o cinema mundial já viu. É Tá? um cerco, né? Exatamente. As tropas de Uruk-hai dos Sarumans se movem francamente em direção a Rohan. E por um caminho que Saruman já sabia, né, ordenou o ataque por uma via que ele já sabia que forçaria os Rohirrim a fugir para o Forte da Trombeta. E lá, acuados num canto, eles seriam facilmente abatidos num cerco muito longo. O que acontece, então? Os Rohirrim fogem para o Forte da Trombeta, acompanhados de Aragorn, Gimli e Legolas, que inclusive irão liderar as defesas do Forte da Trombeta. E durante esse caminho, uma coisa... Eu não lembro se no livro acontece, tá? Quem puder aí me ajudar, fala para mim. Ocorre um ataque dos... uns orcs montados em wargs atacam os humanos que estão abandonando a cidade de Edoras. E durante esse ataque, o Gimli, o Legolas e o... Vamos falar o resto da comitiva, tá? Mas eles são muito importantes para a gente chamar só de resto. Uhum. Eles são atacados, eles ajudam a defender, a proteger as pessoas, que em sua maioria são mulheres e jovens, porque o grosso das tropas dos Rohirrims foram exilados juntos com o Elmer. E o Que o Gandalf... Gandalf foi buscar. Exato. Gandalf vira em sua partida, ele olha para o Aragorn e fala assim: no amanhecer do 5º dia, olhe para o leste. E vai embora. Deixa. E o Gandalf é assim. Você vai ler o livro, você vai ver que o Gandalf, todos, tá? Tanto o Senhor dos Anéis quanto o Hobbit, você vai ler que o Gandalf tem uma mania bem peculiar de deixar todo mundo na hora que as coisas vão acontecer. Eu acho que o Ele Mestre dos é, Magos... ele é tipo o mestre dos magos, só que menos cuzão, né? Exato, eu acho que o Mestre dos Magos foi inspirado no Gandalf, porque toda vez que alguma coisa vai acontecer, o Gandalf some e reaparece depois. Normalmente ele reaparece para ajudar as pessoas, mas vamos lá, né? Enfim, durante esse ataque, o Aragorn é golpeado, acaba ficando inconsciente e cai do seu cavalo. Eu não lembro se essa passagem, esse período que ele passa sendo carregado pelas águas, inconsciente, e ele lembra
de uma conversa que ele teve com a Arwen, se isso tem no livro, eu não me lembro, tá? Mas é nesse momento que você entende um pouco mais a relação do Aragorn com a Arwen. Isso no livro fica mais profundo há muito tempo, de que os dois têm algum tipo de envolvimento mais íntimo, mas é o Romeu e Julieta da Terra-média. Ele é um Dúnedain e ela é uma elfa, né? Eles teoricamente não poderiam ficar juntos, tá? Teoricamente. Ah, sim, aqui uma coisa também, a informação de que o Aragorn é um Dúnedain, ela tem nos livros, é claro, mas nos filmes ela só vai ser dada na versão estendida, que fala que o Dúnedain é um povo que ele tem uma vida mais longeva, né? Ainda nada comparado aos elfos, que são imortais, mas o Aragorn mesmo tem mais de 80 anos, né? Ele fala 87 no filme, né? Ele lutou a uma guerra com o avô, o pai, né? No caso do rei de Rohan. Sim, sim. Ele, se não me engano, ele fala da idade dele no primeiro livro, no primeiro filme. Se não me engano, são 86 e não 87. 87 é no segundo filme, eu vi esses dias. Tá, ok. Então, ele passou um ano, né? Bom, aí me corrijam de novo, tá? Eu chamei ele de Dúnedain, mas eu sei que ele é um Númenóreano, ele é um dos últimos Númenóreanos. Me ajudem aí se as nomenclaturas estão corretas, tá? Falando nisso, tanto o Leonardo Paiva quanto o Cassiano Anselmo me confirmaram que essa cena está no livro, sim, meio diferente, mas está no livro. E, Leonardo, boa noite, seja bem-vindo. Eu vi a sua conexão, esqueci de avisar. Boa noite. Salve, Léo. Então, é isso, tá? Os humanos, então, se resguardam no Forte da Trombeta, dentro do Abismo de Helm. O Aragorn encontra com eles algum tempo depois. Tá? Eu não lembro como que ele acorda, mas eu sei que ele recupera a consciência. E volta para o Abismo de Helm. E aí, os Uruk-hai chegam e começam um cerco. Eu não vou narrar toda a batalha. Tá? Eu vou citar algumas coisas que tem, o Mascote vai me ajudar aí a lembrar das cenas mais interessantes desta batalha. A primeira, que não vou falar em ordem de acontecimentos, tá? Mas a primeira que vai acontecer, que eu acho muito maneiro, é a competição que o Legolas e o Gimli criam entre eles naquele momento. É uma coisa... só quem jogou RPG de mesa raiz, old school, true, sabe o que é apostar com o seu colega combatente quem mata mais orc numa batalha grande. Não é mesmo? Exato, exato. Uhum. Cara, realmente, a competição. Na verdade, essa competição, eu acho que ela já tem um pouquinho dela quando eles são atacados, né, por aqueles orcs montados em Worgen, né, indo para o forte, e lá no forte ela meio que se intensifica, né, com eles competindo, né. Tem uma fala que é divertidíssima do Gimli, né, que ele vira para ele e fala: Legolas, já matei 2! É o Legolas, estou em 17. Aí o Gimli fica fulo, né, eu não vou deixar nenhum orelhudo me passar para trás. E aí ele enlouquece, né? Ele sobe na muralha e começa a matar orc subindo. Exato. Também tem a primeira versão filmada de um famoso esporte que ocorre nas mesas de RPG, conhecido como arremesso de anão. Exatamente, porque o forte ele tem um portão, né, que fica lateral, ele fica tipo em uma pontezinha e uma rampa, na verdade, os né, orcs, exato, e os orcs tinham conseguido levar um ariete para arrebentar esse portão, eles conseguiram danificar ele bastante, né? Até que o Aragorn e o Gimli resolvem sair lá fora e resolvem ir para fora e ir lá para limpar a área para eles conseguirem consertar um pouco o portão, né? E para isso daí, como eles têm que saltar de uma certa distância para chegar lá, o Gimli ele fala: nós não conseguimos saltar tão longe, né? Me jogue. E aí é engraçado, né? Porque ele fala: mas não conte pro elfo, né? É engraçado como a relação do Legolas e do Aragorn, do Gimli é muito divertida. Sim, eles começam com uma rivalidade, a clássica rivalidade anão e elfo, e aos poucos essa rivalidade vai sendo substituída por uma amizade tão leal e tão próxima como eu acho que talvez a do Frodo e a do Sam. Claro, guardadas as devidas proporções de demonstração de carinho e afeto entre um elfo e um anão, né? É muito bonito de ver a relação de amizade que esses personagens vão construindo ao longo dos livros. Eu não me engano, eu já ouvi isso daí, né? Ao final, eu vou dar um grande spoiler do final de tudo que acontece, né? Isso aí não tem nos livros, no Senhor dos Anéis, se eu não me engano, mas né?
você tem os barcos que partem da Terra-média para as Terras Imortais, que estão levando os elfos, né? E depois vão ter outros barcos que levam outras pessoas. E, se eu não me engano, o Legolas e o Gimli eles constroem um barco para eles mesmos irem para as Terras Imortais depois. Ah, isso eu não sabia. Falando em não saber, o Anderson Zambaldi tá ali nos comentários e trouxe uma informação lá do Silmarillion, hein? Que os Dúnedain são elfos. Na verdade, alguns elfos nasceram meio-elfos, tá? E o meio-elfos do Senhor dos Anéis, o Silmarillion não deixa muito claro como isso funciona, mas aparentemente eles podem escolher ser elfos completos e daí gozar da imortalidade élfica, ou se tornarem humanos, se tornarem mortais, e aí aproveitarem todas as nuances da vida mortal. E o Elrond, o Elrond, o pai da Arwen, ele é conhecido nos livros como Elrond meio-elfo, porque ele é irmão do primeiro meio-elfo que decidiu se tornar um humano e criou a linhagem dos humanos, que são os Númenóreanos, ou os herdeiros dos Dúnedain. E é por isso que os Númenóreanos são tão longevos, porque eles têm sangue élfico. Olha só, isso também explica porque a filha dele, né, fica o tempo inteiro falando que ela vai escolher a mortalidade para ficar junto do Aragorn, né? Isso é uma coisa que não é citada nos... Cara, que informação interessante. E no Silmarillion também tem as árvores genealógicas de alguns personagens, e a Arwen, lembra, ela é filha do Elrond, que é irmão do fundador dos humanos. Então, o Aragorn é tipo um sobrinho de 4º grau da Arwen. Tá bom, velho. 4º grau já não é mais parente. Ó, o Leozão tá falando que o Gimli ganha o título de amigo dos elfos, inclusive. Eu não tenho certeza, eu acho que sim, isso não me é de todo estranho, mas se não me engano, o Aragorn foi chamado de o último amigo dos elfos, porque ele foi o único não-elfo a receber este título, o último não-elfo a receber este título, tá? Mas detalhes, tá? O importante, o Daniel também nos lembrou da famosa cena do Legolas surfando um escudo enquanto desce uma escada e dispara flechas certeiras na cara de todos os orcs. Eu esqueci de avisar, né? Mais cedo, durante o ataque dos wargs, lá quando eles estavam fugindo, o Legolas montou num cavalo em movimento, com uma mão só. Aquilo lá é uma coisa sensacional, espetacular que ele faz, né? Elfo e Senhor dos Anéis é sinônimo de ser fodão, né? Não tem jeito. Enquanto os outros são nível 20, o Legolas é nível 30. Tá ligado? Olha só, o Anderson tá nos trazendo mais uma informação interessante. Tô me sentindo agora no TV Fama do Senhor dos Anéis. Segundo o Anderson, a Arwen é filha do Elrond com a Galadriel. Eventualmente a Galadriel. Deus, nossa, hein? Babado, hein? Babado, hein? Que babado, hein, mano? Ó, casos de família Terra-média. Ok. Bom, então... O jeito que ela olhava o espelho era diferente. Eles lutam, então, na Batalha do Abismo de Helm, só que o Saruman tinha um pequeno trunfo na manga. Ele inventou a pólvora e fez... Marcos, só queria... Eu preciso comentar isso aqui. O Leonardo, acho que sobre o Legolas pranchando no escudo, né? Ele fez um comentário maravilhoso aqui, que é o Tony Legolas Pro Skater. Com certeza. Eu quero esse jogo agora, Tony Legolas Pro Skater. O William tá dizendo também nos comentários que ele fez uma cena parecida como essa, de montarem um cavalo numa mesa de RPG. Se não me engano, fui eu que narrei, inclusive, isso. E sim, foi épico, e sim, uma cena dessas é impressionante. Outra informação, outro complemento aí, ligando tudo isso ao RPG, o Leonardo também descreveu que o Senhor dos Anéis do Sistema Coda, um livro lançado há muito tempo atrás, tem uma mecânica bugada nas regras que faz com que os elfos sejam monstruosamente mais fortes do que qualquer outro personagem, entendeu? Tipo, magicamente apelão, sabe? Bom, mas vamos encurtar e terminar esse filme aqui, porque a batalha, então... toma um revés, parece que o Forte da Trombeta vai resistir, vai segurar, inclusive recebe uma
um tropel, uma tropa de elfos, os últimos elfos a ajudarem nas guerras humanas na Terra-média. Tá? Isso é exclusividade dos filmes, né? Não tem nos livros. Tem? Tem, eu ouvi falar que não tinha. Não tem. Não tem, né? Aquele personagem eu nem lembro, tanto que eu nem lembro o nome dele. Então. E enfim, parece que o Reforte vai resistir, mas o Saruman ele tinha um artifício, né? Ele tinha desenvolvido pólvora e ele montou umas bombas gigantescas e mandou o exército colocar no ponto mais frágil, né, da muralha, que é tipo uma saída de esgoto. E aí você vai ter uma cena de um Uruk-hai correndo com uma tocha maluca lá, né? Provavelmente com pólvora também, algum explosivo menor para servir da ignição dos explosivos maiores. E aí ele vai correndo que nem uma tocha olímpica, né? Que o Legolas até tenta derrubar ele, mas pela primeira vez as flechas dele parece que não surtem o efeito desejado. Pois é, né? Curioso. Ele não erra praticamente nenhuma flecha ao longo dos 3 filmes, exceto nessa hora que ele precisava acertar, né? Na verdade, se a gente for ver isso daí, tipo, quase dá para considerar até que é meio que uma falha de roteiro, né? Porque até só quando foi conveniente as flechas dele não acertaram, né? Então, assim, né? É pequeno defeito, né? Se, tipo, ele acertasse a flecha, o cara derrubasse a tocha, outro pegasse, tipo, os Uruk-hai tudo maluco lá pra conseguir fazer o bagulho, aí até que seria mais compreensível, mas... Pois é, ia ser maneiro. Não é ruim, né? Eu não falando que é ruim, mas realmente é uma paradinha que passou ali, né? Mas enfim, efeito dramático, e a cena é maravilhosa ainda assim. Ainda é um filme fantástico. Aí parte da muralha cede, ok? E grande parte da muralha cede, o que permite a entrada dos orcs, né, dos Uruk-hais e orcs, num primeiro nível do forte. O forte é construído com 3 anéis concêntricos, praticamente, tá? Partindo do meio da ravina para fora, e os orcs conseguem penetrar a muralha externa, que é a mais forte, e, portanto, é mais fácil eles penetrarem o restante das muralhas. A luta vai ficando cada vez mais tensa, heróis são perdidos, os elfos, o capitão dos elfos que trouxe o exército morre nos braços do Aragorn, e, eventualmente, tudo parece perdido. Porém, o Aragorn se lembra das palavras de Gandalf, e ele faz seus cálculos mentais e descobre que está no amanhecer do 5º dia. Ele manda o Gimli soprar Aliás, ele olha para o leste e vê uma das cenas também mais bonitas, mais assim, fotográficas de um filme. É uma sequência de cenas lindas, né? Porque é o Aragorn convencendo o rei a fazer uma última carga, né, com os cavaleiros para dar aquela limpada, né, no forte. E uma aí carga de cavalaria dentro do leste. Uma carga de cavalaria que tem início dentro do forte, tá ligado? E assim, é muito legal aquela investida que eles dão, né? E eles saem com os cavalos do forte e eles falam assim, é a última cavalgada. Né? Eles acham até que o Théoden fala a última cavalgada dos Rohirrim. E eles avançam fazendo assim uma cunha mortal, né, de carga de cavalaria. E ao mesmo tempo que o Aragorn olha para o leste, e no morro ao leste é possível ver o Gandalf vestido com o seu sete novo, Gandalf o Branco, com seu cajado novo e o seu cavalo mais branco que roupa em comercial de sabão em pó. Ele levanta o cajado, o sol nasce no leste e ele foi buscar o Elmer e os Eorlingas. Aquela tropa que estava se exilando e matou os Uruk-hai no começo do filme, lembra? Então, eles voltam agora para uma outra carga de cavalaria que vai se encontrar com a primeira, fazendo assim aquilo que todo RPGista, todo jogador de RPG gosta, que é trucidar orcs. Ah, cara, que cena maravilhosa, né? Mas porque assim, você tem o sol nascendo atrás deles, então, além de ser bonito, estrategicamente é bom porque quando os orcs eles preparam os piquês, né, aquelas lanças extremamente compridas para receber a carga, eles são ofuscados e eles não conseguem se defender direito, então eles acabam sendo trucidados por completo ali. Isso. E essa cena aí, ela é maravilhosa, tá? Mas durante todo esse evento no Forte da Trombeta, nós temos também, né, em paralelo, acontecendo
o Merry e o Pippin, né, na Floresta Negra, eles estão sob os cuidados de Barbárvore, um ente, uma espécie de árvore consciente que se move, que fala, né, um pastor da floresta, como eles chamam, que cuida deles. Ele convoca um entemate, se eu não me engano, né, que ele debate com outros entes sobre eles, né, sobre a participação deles na guerra. E após muito tempo, porque eles estão falando no idioma deles, que é tipo um bando de rangedo de tronco de madeira, né, eles decidem primeiro que eles não são orcs, o que é muito bom, e depois que eles não vão participar da guerra porque não diz respeito a eles, né? E aí, né, o Pippin tem a ideia, né, de convencer o Barbárvore a passar por perto de Isengard, né, convencendo ele de que se eles forem para Isengard, eles não vão perceber os hobbits, que são pequenos e tal. Chegando lá, o Barbárvore vê toda a destruição que o Saruman fez na floresta para ter madeira para mover as fornalhas dele. E aí ele entende que, na verdade, ninguém está livre da guerra no final das contas, né? E aí ele dá um grito de guerra, né? Que no filme ele basicamente só convoca outros entes para a última marcha dos entes. Mano, que foda essa fala dele, a última marcha dos entes. Mas na versão estendida você vê também que a própria floresta começa a se mover em direção a Isengard. E aí vai ter toda uma batalha, eles começam a rechaçar os poucos orcs que restam lá em Isengard, e eles eles desobstruem o rio, né? Eles destroem a barragem que faz alagar toda a cidade, todo ao redor da torre. E assim eles basicamente derrotam tudo, né? E eu tô lembrando disso por quê? Porque na versão estendida, isso não vai ter na versão do cinema, na versão estendida, depois que os Uruk-hai que estavam atacando o Forte da Trombeta são rechaçados pela carga dos Orrerim, uma boa parte deles começa a fugir para a Floresta Negra, que estava se expandindo para todas as direções. Quando eles entram na floresta, depois você começa a ouvir um monte de gritos e guinchos, né, deles, e as árvores todas chacoalhando, sugerindo que elas estão atacando ali, né? Porque as próprias árvores têm vida, né? Tem até uma cena da versão estendida que o Merry e o Pippin, eles começam a brigar, porque o Pippin descobre que se ele beber a água mágica lá da floresta, ele cresce, né? E aí uma das árvores agarra eles e quase mata eles esmagado, não fosse a ajuda do Barbárvore. Olha, posso fazer um adendo aqui? Nos livros, a parte dos ents e do Merry e do Pippin, ela é tão bonita e tão bacana, porque o Merry e o Pippin já discutiam sobre as árvores se moverem no condado, lá no primeiro filme, no primeiro livro. Olha só, eu não sabia disso. Isso aí só vai acontecer quando eles estão na beirada da Floresta Negra, né? Exato. Nos livros, é uma longa viagem que os hobbits fazem entre o condado e Bree. Inclusive, eles passam pela casa do Tom Bombadil, eles passam pelas colinas dos túmulos, eles passam por vários lugares antes de chegar a Bree. E no meio de vários desses lugares, o Merry e o Pippin contam algumas histórias que fazem referência a ents. Como eu já jogava RPG na época que eu li, quando eles fizeram as referências a árvores que se moviam, eu logo pensei, pô, podiam ser entes, tal. E aí lá no finalzinho do segundo livro, você é brindado com entes de verdade, com esses personagens que falam sobre a existência dos entes no livro anterior. Então o Tolkien ele amarrou aí essa história aí de uma forma muito bacana. E aí, então os entes atacam o Orthanc, destroem o Orthanc, mas a gente só vai ver exatamente tudo que aconteceu com o Orthanc no começo do terceiro filme. Exatamente. Uma correção aqui que o Will me fez, obrigado, Will, por sinal. É a floresta de Fangorn, a Floresta Negra seria a floresta do Legolas. Isso. E o Anderson comentou aqui que as árvores que estão se movendo, né, que não são entes, ele fala aqui, horns, que são entes adormecidos que quase não se movem e tipo, se tornaram vingativos, né? Eles abandonaram um pouco da natureza inteligente, aparentemente. Uma curiosidade que ele fala na versão estendida, né, que os entes eles não têm mais filhos, porque eles teriam perdido as entes esposas, né? Eles não sabem, eles não se lembram onde elas estão e nem se lembram como elas são. Exato, e se não me engano, eles até sugerido que haviam muitas esposas nas árvores ao redor do condado. Tem algumas falas no livro. Não tem. Tem algumas falas no livro que o Fangorn, né, o Barbárvore, ele fala com os hobbits sobre as entes-esposas também. É bem triste a história dos entes nos livros, viu? É uma raça
que está morrendo por si mesma, entendeu? Porque eles são lentos, é uma raça pedindo socorro, por assim dizer. Mas na hora que é para quebrar o pau, eles quebram o pau, destruíram as forjas de Orthanc e destruíram uma represa, jogaram água no vale todo. E, bom, isso encerra mais ou menos ali o que acontece com o Merry e com o Pippin, mas a gente tem que falar rapidamente o que acontece com o Frodo, o Sam e o Gollum. Eles foram capturados pelo Faramir e os exércitos de Minas Tirith, de Gondor, que estavam em Osgiliath. São levados até Osgiliath, que é a fortaleza, é um ponto de resistência das fronteiras de Gondor, e depois de vários diálogos e debates, o Faramir tentando, lembrem-se, ele é irmão do Boromir, que havia tentado roubar o anel do Frodo no final do primeiro filme. O Faramir, ele não tenta... Eu vou deixar aqui um detalhe. Eu sei que o William vai acabar falando isso mais cedo ou mais tarde, mas lembre-se sempre do nariz do Faramir, tá? Porque você vai reconhecer ele, se não me engano, em outro filme, em um filme do Missão Impossível e num filme do 300 de Esparta. No 300 de Esparta, ele é o trovador que conta a história. Tá? É o mesmo nariz. Eu lembro disso porque uma vez o William estava na minha casa, aí estava passando 300 de Esparta, ele olhou e falou, é o Faramir? Ah, é o Faramir, eu nunca confundo esse nariz. E eu nunca mais vou confundir depois que ele falou isso. Quando falam de 300, só consigo pensar naquele meme, né? 300, fala 300. Ô, Leônidas, você precisa parar de arrumar essas confusão aí, meu. 300. Guerra assim, 300 com 300. 300. Ai, caraca. Bom, apesar de todos os problemas, o Faramir, ele é um humano muito mais nobre do que o Boromir, e ele opta por deixar o Frodo e o Sam seguirem a sua viagem. Você também está sendo injusto. Você está sendo injusto. É verdade que o Faramir, ele resiste ali quando o Boromir ele cedeu à tentação. Mas o Boromir era um cara legal, inclusive ele defendia muito o próprio Faramir na presença do pai deles, né, que desprezava muito o Faramir. Isso, o Faramir é odiado pelo pai dele, o Denethor, o regente de Gondor, maltratado, escorraçado. É óbvio que o filho favorito dele era Boromir, tá? Mas Boromir no more, né? Então tem que se contentar com o Faramir. Eu já disse aqui antes e torno a dizer. Todos os pais têm um filho favorito. Se você tem um irmão, provavelmente ele gosta mais de um do que de um de vocês dois. Se você perguntar para eles, e seu pai ou sua mãe falar, não, a gente gosta de vocês por igual, não é você. Exato, eu já ouvi essa frase também. Eu sou filho único, né? Mas eu já ouvi essa frase. Bom, e aí, no finalzinho desse filme, a gente vê uma pequena mudança. Quando no primeiro filme o Arwen salva o Frodo durante a fuga da Colina dos Ventos e o Gandalf faz uma onda gigante no rio devorar os Cavaleiros Negros, lá no primeiro filme... No filme é a Arwen, mas no livro é o Gandalf. No filme há uma sutil demonstração da Arwen de surpresa, bem sutil. Ela olha para o rio com uma expressão bem sutil de surpresa, o que dá a entender que ela não era essa magia que ela queria lançar, tá? E aí os Cavaleiros Negros morreram no primeiro filme e eles voltam como Nazgûl, que são seres sombrios cavalgando uns dinossauros pescoçudos monstruosos, e eles aparecem nesse momento. Na verdade, eles já tinham aparecido antes, quando o Frodo e o Sam atravessam os Pântanos dos Mortos. Mas mas é uma cena tão curta e não conta muita coisa que a gente vamos ignorar e vamos para onde a história segue. Tolkien tem muito disso, tá? Tolkien é um escritor bem moroso, as coisas acontecem, demoram muito para acontecer. Uma amiga uma vez falou, eu não gosto de ler Tolkien porque... Uma amiga, tá? Que falou isso. Eu não gosto de ler Tolkien porque levam 2 folhas para uma folha cair no chão. Ela tá falando que uma folha solta da árvore até cair no chão são 2 folhas de descrição. O que é muito bom, porque permitiu que o Peter Jackson fizesse um filme extremamente fiel ao livro, né? Locações, ambientações, personagens,
vestimentas e tudo mais, é muito fiel. Tanto que a gente começou o programa da semana passada falando que essa trilogia é uma das melhores adaptações de um livro para a linguagem cinematográfica. De fato. Então, fala aí o que acontece com os hobbits no finalzinho aí, mascote. Certo. Eles estão ali, então, sob os cuidados de Faramir, né? O Frodo, ele tem a intenção de mandar o anel para Gondor, né? Como um presente para o pai, para quem sabe conquistar o amor do pai. A cidade acaba sendo atacada, né? Um dos Nazgûl aparece lá e tenta sequestrar o próprio Frodo. Uhum. Mas o Sam, como faz muitas vezes, salva ele. Inclusive no filme tem uma coisa que é interessante, né? Porque o Frodo, ele gradualmente ele vai sendo corrompido pelo anel. Mesmo ele não resiste totalmente ao anel, né? Tem uma cena em que tá tudo indo buraco abaixo já, que o Sam ele tenta dar esperança pro Frodo, né? E o Frodo ele começa a ouvir só um zunido e não ouve mais nada. Tipo, como se o anel estivesse tentando impedir o Frodo de ter qualquer coisa que desse forças para ele, sabe? Tentando minar ele de tudo que é jeito. Pelo menos a minha interpretação. Na verdade, o Frodo estava numa situação extremamente tensa e estressante e tensionando usar o anel. O problema a gente não falou isso no primeiro filme, mas o Um Anel, ele é senciente, ele tem vontade, e a vontade dele é voltar para o Sauron. Então, em vários momentos ao longo dos 3 livros, o Anel tenta, né, no sentido de oferece uma tentação ao Frodo, para o Frodo usar o anel. Só que ao usar o anel, nas cenas do filme, são representados por um mundo de sombras, que é para onde o Frodo vai enquanto ele usa o anel, e um olho vermelho gigante. No livro, isso é meio sutil. O Frodo se sente observado quando ele usa o anel. Ele não vê o olho gigante do Sauron. Mas de fogo, né? Mas o anel, quando o usuário coloca o anel, o Sauron consegue olhar plenamente para o anel e onde está. Então, nesse momento, é o anel tentando, né, ali em Minas Osgiliath, é o anel tentando fazer o Sauron colocar ele para que o Nazgûl pudesse encontrá-lo com mais facilidade. Como o mascote bem disse, o Sam, mais uma vez, não será a última, ele salva o Frodo de cometer este pequeno engano. Eventualmente eles se salvam e o exército de Gondor consegue rechaçar os atacantes. E ele, então, o Faramir liberta os 3 hobbits, né, o Hobbit e o Gollum, e eles partem então seguindo sua rota para Mordor. O Sam faz um discurso lindo, né, falando sobre por que eles estão lutando, né, o que é a motivação deles, né, e tudo mais, e isso aí meio que devolve um pouco da força pro Frodo seguir na viagem, que fica mais difícil a cada passo, né. E o Gollum, né, que havia se tornado amigo da dupla, acaba ficando rancoroso mais uma vez e se volta contra eles, né. E aqui vai mais uma observação minha, né. Uma cena que você tem na versão estendida que não tem na versão de cinema é o Sam tentando conversar com o Sméagol, né, o Gollum, sobre por quê, tentando explicar para ele que o que o Frodo fez, né, não era, parece uma traição, mas não era a intenção dele que ele se machucasse, ele fez para salvar o Sméagol. Mas isso aí acaba não adiantando, o Sméagol realmente fica rancoroso e decide levar eles para um caminho que é muito perigoso, né, com um plano de se livrar dos dois e recuperar um anel. Exato, e aquela é a cena final do segundo filme, o Frodo, o Sam e o Gollum caminhando por o que parece ser uma floresta de coníferas, muito bonita aquela locação, inclusive, eu lembro muito dela porque eu acho ela muito bonita, e a gente vê o Gollum escondido num canto, mostrando, né, se mostrando como uma pessoa rancorosa, que guardou mágoas e pretende se vingar, e dizendo que vai levar eles para ela. E eu também morro porque assim, eu morro de medo de aranhas. Né? Mas antes que a gente estenda mais esse programa, que já está longo, vamos encerrar por aqui. Como eu disse, vamos fazer este especial em 3 partes. A terceira parte talvez a gente fale menos do filme, porque ele é um filme bem rápido. Né? Muita coisa acontece em pouco tempo. E filme bem rápido, a versão estendida tem 4h30, né? Essa é a definição de filme rápido. Cara, eu levei 3 meses para ler o terceiro livro. Não, minto, eu levei 1 mês para ler o terceiro livro.
Considerações finais, então, Marcos? Alguma observação que você queira fazer que você não quer feito? Bom, numa das watches que o nosso vídeo se espalhou, o nosso espectador Di Oliveira pediu para eu mandar um abraço para ele. Então eu vou mandar aqui um abraço pro Di Oliveira, nosso espectador das watches. Tenta assistir na página principal da próxima vez, cara, que aí a gente consegue, eu consigo ver o seu comentário com grande agilidade aqui. Vamos dar então. Um abraço só seu, um abraço meu não? Pode dar um abraço para ele também, mascote. Chama Di Oliveira. Ele não pediu meu abraço, não vou dar também. Ele não foi específico. Ah, tá. Então, beleza. Então, um abraço, Di Oliveira. É que a gente andou tendo umas rusgas por política na internet e eu acho que ele pediu o meu abraço para eu mostrar para ele que as coisas estão, no mínimo, naturais. E não tem porquê, né, a gente ficar guardando rancor. Então, é isso aí. Eu tenho alguns comentários para fazer. Se não me engano, o Cassiano, o Bruno Jesus, que se conectou agora há pouco, entrou tarde, mas ainda conseguiu ver alguma coisa. Boa noite. Opa, salve, Bruno. Beleza, mano? Daqui a pouco eu vou jogar com ele. Legal. Jogar RPG? Eu daqui a pouco vou jogar com o Will. Aí, ó. Todo mundo tem RPG. Aê, viva a quarentena. Não viva não. Nunca joguei tanto RPG. Mentira, já joguei. O Bruno tá me perguntando das expectativas da série. Nos perguntando. Bruno, eu não vi muita coisa sobre isso, ainda não posso informar. Mas eu vou fazer uma pesquisazinha, a gente pode falar mais sobre isso na próxima semana. Mascote, você sabe algo sobre a série? Cara, sei que é da Amazon, né? E não era Netflix? Olha aí, a gente tá sabendo. A Amazon eu tenho. Pô, a Amazon manda bem nas produções dela, viu? Acho que podemos ser otimistas, né? Mas nunca se esqueça, né? A expectativa é a mãe da decepção. Exato. O Anderson comentou uma coisa da série, e eu já gostei, que a série vai começar pelo Silmarillion. Então, assim, o primeiro episódio vai ser uma lista infinita de nomes, e acabou. É isso aí, o Silmarillion. Pra quem não sabe o que é o Silmarillion, tipo assim, imagina que essa série é uma série sobre a Bíblia Sagrada e o Silmarillion é o Antigo Testamento. Por aí. Eu não sei, eu não lembro, não li muita Bíblia, mas é por aí. O Leonardo também está falando que, além da série, também vão lançar um MMO. Olha que interessante. Outro, né? Porque já teve alguns MMO. Já existe um que é relativamente grande, que eu me lembro. Não sei se ainda existe, na verdade, mas chama Lord of the Rings Online, não é um nome muito original. Eu joguei por um tempo, eu me cansei porque o mapa é colossal e demorava muito para você chegar nos lugares. Então... Show! A Thaís Cristina entrou agora há pouco na nossa live, perdeu quase tudo, mas da próxima vez, 7h15, tá, minha querida? Não esqueça. Não esqueçam de curtir, comentar, tá? Ó, faça que nem o Daniel. O Daniel mandou aqui nos comentários, ó. Mano, canal de vocês é demais. Mandou um hang rock, ó, o hang rock aqui. Tamo junto, Daniel. Se você gostou, é aquilo que a gente já falou. Espalhe a palavra do NEP, espalhe a palavra do Templo e faça essa comunidade nerd crescer e se informar cada vez mais. Galera, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela presença, pela tolerância, pela paciência, porque é muito chato, eu acho, deve ser muito chato ouvir nerd falar de coisas que gosta. E olha, eu não falo pelo mascote, falo apenas por mim. Se existe uma obra que me iniciou no mundo dos assuntos nerds, foi Senhor dos Anéis. Eu não sei dizer se ela me iniciou, mas de fato acho que é de longe a minha obra favorita. Inclusive, eu já falei antes e torno a falar, teve um tempo que eu assisti a trilogia pelo menos uma vez por semana. Inclusive, tenho vontade de voltar a fazê-lo. Quem sabe eu faça. Vamos fazer um vídeo de react, a gente assistindo ao Senhor dos Anéis. Não, meta de vida. Se um dia eu tiver férias de pelo menos um mês, uma semana eu pretendo assistir, uma semana direto eu pretendo assistir o Senhor dos Anéis em loop. Ok. Só vou parar de assistir quando eu souber todas as falas. Muito bom. Inclusive em isso aí.
Bom, galera, no mais eu tenho só isso, tenho que convidá-los para voltar aqui na semana que vem, às 19h15, para acompanhar o final dessa saga que tem aí seus quase 20 anos, mas que ainda mora nos nossos corações e envelheceu muito bem, diga-se de passagem. Não envelheceu muito bem, ela não envelheceu, né? O poder do Um Anel fez com que a série não envelhecesse um dia sequer. Exatamente, exato, um anel da longevidade. Como você tem um anel nos 3 filmes, os filmes vão viver para sempre. Fantástico. Exato. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês voltem aqui semana que vem para a gente conversar sobre o terceiro filme. Um beijo especial para minha querida namorada, que a Pietra, eu consegui viciar ela em O Senhor dos Anéis. Muito bom. É isso aí. Ela passou a gostar depois de tanto que eu falei, ela assistiu e gosta muito. Ela ficou indignada com a duração dos filmes e mais indignada ainda porque ela percebeu que os filmes não são fechados, então você precisa assistir o segundo e o terceiro depois de assistir o primeiro para entender toda a história. Você precisa assistir o primeiro para entender o segundo e precisa assistir os 2 primeiros para entender o terceiro. Então, assim, é impossível não assistir os 3. Muito bom. É a síntese do Senhor dos Anéis por Davi Mascote. Muito bom. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Se você está no YouTube, faça um favor para si mesmo e para nós. Se inscreve aí embaixo. Clica no sinetinha para receber todas as notificações de vídeos. Eu não sei quando que esse vídeo vai estar no YouTube, mas assista a gente ao vivo, toda quinta-feira, 19h15, no Facebook, ok? É mais legal, eu garanto. Tá? Vai fazer muito mais sentido se você assistir ao vivo. Isso aí, chega aqui no chat, conversa com a gente manda aquele salve e não cobra nada. E aqui o Daniel falou que jogou o Senhor dos Anéis no PlayStation 2. Eu joguei o Retorno do Rei no PlayStation 2 pra caramba. Eu tinha todo mundo no nível 20. Só que a minha cópia era pirata e tava todo em japonês. Então era bem engraçado. Muito bom, muito bem. Conseguir chegar no nível 20 com um jogo em japonês é para poucos. Eu tenho mais uma notícia para dar para vocês. Eu acho que sai semana que vem mais um episódio de podcast do Templo da Deusa Bêbada. Se você ainda não conhece o podcast, vai lá, vá atrás deles, porque na semana que vem a gente vai ler alguns comentários que as pessoas fizeram para os nossos trabalhos. Tem uma galera aí, daqui a pouco vão começar a fazer manifestações, eles vão chamar de os 300 do Templo, né? Porque eles vão pedir mais aventura de vampiro. Então, se você gosta de Vampiro à Máscara, ouça a 2ª temporada do Templo da Deusa Bêbada. E caso você goste, manda uma mensagem pra gente. Quero mais vampiro. Vamos criar a hashtag Quero mais vampiro. Sim, um recado aqui que o Will falou. Agora eu acabei de ver aqui, não sei se ele já comentou antes. Infelizmente, o ator que interpreta o Bilbo Baggins, né, na primeira trilogia, ele morreu. Ian Holm. Cara, isso foi tão cruel, sabe? Porque foi no dia seguinte a nossa live. Realmente. Entendeu? Nossa, mano, foi... No dia seguinte eu levantei, sexta-feira de manhã, fui ver as notícias. Caraca, mano. É foda. Então, pressionando o F para respeito. Ian Holm, muito obrigado por seu trabalho como ator, muito obrigado por sua presença como pessoa no mundo. E, no mais, vai encantar os anjinhos onde quer que você esteja. Porque eu sou ateu, eu não acredito nem no céu nem no inferno, então... Enfim, realmente aqui, né, o F para respeito para esse ator e o desejo aí de força para os familiares, né? Exato, toda a nossa solidariedade. Solidariedade para os familiares. É isso, pessoal. Até semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê. Falou!